Estenda sua mão para cá, se possível, vamos orar pelo céu do Senhor. Pai amado, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, chegamos à sua presença mais uma vez, agora para apresentar o teu Filho, irmão Diego, que vai ministrar a tua palavra, Senhor. Usa nas tuas mãos e fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Saúdo os amados irmãos com a paz do Senhor. Os convido a tomar os seus assentos, meus amados. Hoje fui-me incumbido de trazer esta lição, que fala sobre continuação, do livro de Esther, desse tema tão importante da revista. E gostaria de frisar aqui que o nosso Deus, irmãos, Ele é soberano e detém o controle de todas as coisas. E é isto, irmãos, que conforta-nos como seus servos. A lição de hoje tem como título Banquete de Esther, Denúncia e Livramento. O texto áureo, eu já gostaria de falar um pouquinho sobre ele. Ele diz uma grande verdade sobre o governo de Deus em relação ao mundo. Ele diz assim: como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. E diz assim: a tudo quanto quer, o inclina. Esse texto, irmãos, que se encontra em Provérbios, capítulo 21, versículo 1, é uma afirmação poderosa de que o nosso Deus, Ele é soberano. E Ele tem o governo, inclusive, sobre as autoridades humanas. Às vezes a gente olha para as grandes nações do mundo, para os grandes impérios, a Inglaterra, a rainha, agora o rei. Nós olhamos para os Estados Unidos, uma grande potência econômica, aquele presidente, o quanto ele tem o poder em suas mãos. O presidente da China, o maior país do mundo, na verdade, uma das maiores economias do mundo. A Rússia, de Vladimir Putin, não é isso? Então a gente fica olhando assim, quanto poder essas pessoas têm. Mas o texto que nós lemos, irmão, nos revela, nos ensina que estes homens, em que pesem terem poderes, na perspectiva humana, existe um Deus que está acima deles. Um Deus que detém o controle da história. E é interessante, irmãos, porque a metáfora de ribeiros de águas sugere uma flexibilidade, um direcionamento. Ribeiros, do termo hebraico, eu dei uma estudada aqui, ele significa o curso de água em que um agricultor, quando via que a terra necessitava, ele direcionava aquele curso de água para a terra que estava precisando. E assim é o nosso Deus, irmãos, ele trabalha dessa forma. Ele inclina o coração das autoridades humanas para fazer cumprir a sua vontade nesta terra. E é isto que nós observamos na história de Esther. Tudo parecia que ia dar errado, mas Deus, que em momento algum é citado no livro, Ele estava e sempre esteve e está e sempre estará no controle da história da humanidade. Então, irmãos, a verdade prática, ela nos diz, complementa esse raciocínio dizendo, devemos reconhecer as autoridades humanas, porque de fato elas ali estão e foram permitidas por Deus que ali estivesse. Romanos capítulo 13, do versículo 1 ao 7 nos ensina isso. Mas, no final, a última frase da verdade prática diz, há um Deus no céu. E este Deus, irmãos, eu repito, tem o controle de toda a história. É Ele, irmãos, quem julga todas as coisas. É Ele que dá a palavra final. Então, Deus, irmãos, Ele está presente em cada detalhe da nossa história, guiando cada evento. Então, por mais que pareça, eu repito, que as coisas estão fora de ordem, que tudo está dando errado, saiba que o nosso Deus, Ele está no controle de todas as coisas. E o texto, irmão, nos ensina também a história de Esther, que nós devemos respeitar as autoridades. Assuero era digno de respeito, afinal de contas ele era a autoridade colocada por Deus para dirigir aquele império, o grande império persa, que dominou o Império Babilônico, como os irmãos conhecem um pouquinho da história. Mas o nosso compromisso maior, como foi o da rainha Esther e do seu primo Mardoqueu, é com Deus. Então, irmãos, quando as autoridades humanas, como é o caso do primeiro-ministro Amã,
vão de encontro àquilo que contraria a vontade de Deus, resta a nós, seres humanos, servos do Senhor, salvos por intermédio de Jesus Cristo, mantermos a fidelidade ao nosso Deus, como se manteve fiel Mardoqueu e a sua prima Esther e tantos outros judeus naquele período. Está escrito em Atos capítulo 5, versículo 29, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Então o texto nos ensina, irmãos, que independente de qualquer coisa, nós devemos colocar a nossa confiança em Deus. Então a introdução, ela começa dizendo que Deus, ele agiu para alterar todo o cenário em Suzã, naquela cidade que era a capital do Império Medo-Persa. Então Mardoqueu, irmãos, ele que havia um decreto para enforcá-lo, havia um mandato do primeiro-ministro, que eu posso chamar assim, Amã, para destruir o povo de Israel, de Judá. Nós percebemos aqui, irmãos, que Deus ele altera toda a circunstância que era desfavorável ao povo judeu, que era desfavorável a Mardoqueu, e faz mudar todo o cenário, a ponto de Amã, como nós vimos na lição passada, explicado aqui pelo evangelista Pedro, ser humilhado e Mardoqueu ser exaltado. E isto, irmãos, mostra mais uma vez que Deus está no controle de todas as coisas, de todos os detalhes. Salmo capítulo 33, versículo 18 diz que os olhos do Senhor estão sobre aqueles que os temem. E Deus está sempre de olho nos seus fiéis. Então, irmãos, Mardoqueu estava sendo visto por Deus. O povo de Judá estava sendo visto por Deus, o povo judeu, na verdade. Então, irmãos, Deus, ele está sempre no controle das coisas. E ele prepara os momentos. Nós observamos que, inclusive, está no final da introdução, que esse cenário muda exatamente no segundo banquete. Esther poderia ter trazido à tona todo o plano, todo o estratagema de Amã no primeiro banquete, mas Deus fez com que ela trouxesse no momento certo e revelasse o plano maléfico de Amã exatamente no momento em que Deus decretou na eternidade para que aquilo acontecesse e o povo de judeu fosse liberto da trama má de Amã. Isso nos mostra, irmãos, que Deus trabalha nos momentos, nas circunstâncias, para trazer à tona a justiça e a verdade. Deus, ele está presente, inclusive, nas circunstâncias que nos são desfavoráveis. Ora, se eu tivesse naquela ocasião, vivendo naquela era presente, com Esther, com Mardoqueu, com o povo judeu, irmãos, eu viria toda aquela circunstância e certamente me apavoraria, porque tudo estava dando errado. O segundo homem no comando do Império Medo-Persa tinha armado um plano, preparado uma forca para destruir, para matar Mardoqueu, primo da rainha, e para exterminar todo o povo. Se eu fizesse parte daquele povo, eu estaria preocupado. Mas, irmãos, a Bíblia nos mostra que nessas circunstâncias, Deus ainda continua conosco. O salmista, no capítulo 20, no Salmo 23, no versículo 4, ele vai dizer: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Essa é a segurança, irmãos, que havia no coração daquele povo, daquele remanescente que permanecia fiel a Deus. Deus, ele nunca perdeu o controle da história da humanidade. Ele controla cada detalhinho da nossa vida. Ele opera, irmãos, trabalhando no nosso livre-arbítrio. E é só Deus que consegue fazer dessa forma. Então, o tópico 1 diz assim: o banquete e a denúncia. E o subtópico 1 desse tópico primeiro diz assim: a instabilidade de Amã. Então, nós percebemos aqui, irmãos, que aquele homem, ele, até então, até aquela manhã da lição passada que nós estudamos, Amã estava confiante que tudo ia dar certo. Tinha armado um plano, tinha conseguido a
a ciência, né, o decreto do rei, o rei tinha selado aquele decreto de Amã, né, até então, e nós vamos perceber que o rei, infelizmente, irmãos, não tem o controle de todas as coisas que acontecem no seu reino, né, às vezes nós, líderes, né, de pequenos grupos, eu me refiro, por exemplo, a mim ali, às vezes eu não tenho conhecimento de tudo que acontece na Marinha, por menor que seja a instituição de trabalho. Sei o que acontece nos bastidores, mas às vezes os pormenores a gente não conhece, o líder não sabe. O pastor Leandro, por exemplo, certamente não sabe dos pormenores que ocorrem, né, dentro dos grupos, dos departamentos, e é para isso que ele estipula líderes, para que o ajude a conduzir o rebanho, a conduzir a igreja do Senhor. Então, irmãos, certamente Amã estava ali, feliz da vida, e nós percebemos na lição passada que naquele dia, irmãos, acontece algo extraordinário que causa uma frustração terrível na vida de Amã. Que coisa é essa? Amã chega, irmãos, acorda cedo, é hoje que tudo vai dar certo, vou concretizar o meu plano de destruir o povo judeu e acabar com aquele Mardoqueu que não quer se curvar a mim. Afinal de contas, Mardoqueu era servo do Senhor. E eu repito, todas as vezes que alguma ordem, alguma lei, alguma norma contraria a vontade de Deus, nós devemos permanecer fiéis a Deus. E foi isso que Mardoqueu fez. É isso? Então, observe que ele acorda cedo e o que acontece? Ele sai do palácio naquele final de tarde, guiando o cavalo que transportava o seu desafeto. E isso, irmãos, é Deus. Somente Deus é capaz de fazer essa coisa, de fazer essa reviravolta naquela situação que parecia perdida para o povo judeu. Então há uma mudança de status, há uma mudança, um anúncio de iminente derrota por parte de Amã. Amã, inclusive, irmãos, chega em casa depois de conduzir Mardoqueu, aquele a quem ele queria destruir, matar, por toda a cidade, conduzindo o cavalo dele, dando honras, vendo o povo dando honras a Mardoqueu. Ele chega em casa e a sua própria esposa Zeres e os seus conselheiros chegam para ele e dizem o quê? Olha, o negócio está feio, vai dar tudo errado. Então, irmãos, até mesmo a família de Amã percebe que algo estava fazendo com que as coisas saíssem errado. E essa situação, irmãos, é fruto da providência de Deus. Então nós percebemos, irmãos, que a instabilidade dos planos humanos, elas ocorrem quando confrontados com a soberania divina. E observe que Amã chega em casa, recebe aquela notícia nada animadora, né? Aquele presságio nada animador dos seus familiares, dos seus conselheiros, da sua esposa, e de repente chegam os servos do rei e diz a palavra do Senhor que apressadamente o conduz ele de volta para o palácio. Então imagine como estava Amã, frustrado, nervoso. Puxa, está tudo dando errado e agora sabe-se lá o que vai acontecer comigo neste segundo banquete oferecido pela rainha. Então, irmãos, isso acontece por quê? Porque nós, seres humanos, em nossos planos, somos frágeis, sobretudo quando nós, em nossos desejos, nossos intentos, confrontamos a soberania divina para nosso viver. Olha, está escrito em Provérbios 16:1, algo bastante interessante, que diz assim: as pessoas podem até fazer seus planos. Eu estou lendo numa versão transformadora. Podem até fazer seus planos. E é assim mesmo, né, irmão? Nós planejamos, sonhamos, desejamos algo. E isso a Bíblia, né, inclusive não proíbe, mas ela nos adverte que as pessoas podem até fazer seus planos. Porém, é o Senhor, Deus, quem dá a última palavra. Então, irmãos, Amã havia decretado algo ruim para o povo judeu. Havia, irmãos, estabelecido um plano para matar e acabar com a vida de Amã, de Mardoqueu. Mas Deus, ele sempre tem a última palavra, e por isto, naquele dia, Deus escolheu aquele dia para frustrar os planos de Amã. Então, irmãos, o primeiro tópico que eu gostaria de frisar
no final deste textozinho pequenininho, é que a fragilidade dos nossos planos, elas são confrontados quando discutidos, quando comparados com a soberania divina. Então, sempre, irmãos, quando nós planejamos algo, nós devemos pedir a Deus orientação para que aquilo que nós estamos desejando está, de fato, de acordo com a vontade de Deus. Eclesiastes, capítulo 3, versículo 16 e 17, nos fala, irmãos, uma verdade magnífica. Ele diz que no devido tempo, Deus julgará tanto os justos como os perversos. Então, por mais que às vezes a gente olhe para as pessoas aí fora e achamos que os ímpios estão se dando bem, que eles vão reinar, né? Às vezes nós olhamos, inclusive para o nosso país, no contexto do nosso país, para certas autoridades, né? No âmbito governamental, nós olhamos para eles, tanto no legislativo, como no executivo, no judiciário, e percebemos, essa pessoa faz tanto mal para a nossa nação, para as pessoas, e ela continua prosperando, ninguém faz nada. Irmãos, no devido tempo, Deus há de julgar tanto os justos como os perversos. Quem quiser acompanhar, leia comigo Eclesiastes 3, 16 e 17. Ele diz assim, observei, Salomão dizendo, também que debaixo do sol há maldade, onde deveria haver justiça. E eu estou lendo aqui na Nova Versão Transformadora. Sim, até os tribunais são corruptos. Disse a mim mesmo, no devido tempo, Deus julgará tanto os justos como os perversos por tudo aquilo que fizerem. Então, irmãos, nada passa despercebido. Deus, irmãos, há de julgar, inclusive, aquilo que falamos, aquilo que nós pensamos. Então, se você acha que aquele ímpio está desfrutando de um certo benefício nesta terra, saiba que um dia, se ele não se arrepender, ele há de prestar contas diante de Deus. E o dia para Amã chegou. Amã, que achava que ia dar tudo certo, chegou exatamente naquele dia em que foi oferecido o segundo banquete pela rainha. Então, irmãos, entramos no segundo tópico, que fala sobre o banquete do vinho. E aqui o comentarista faz questão de tratar, abre um parênteses para tratar de um tema que muitas das vezes é polêmico, no nosso meio, inclusive no meio evangélico. Crente pode beber um pouquinho, Às vezes a gente usa aqueles textos do Novo Testamento. Não é proibido é embriagar-se com o vinho. É verdade? Eu posso beber um copinho de vinho que não faz mal. E às vezes a gente usa artifícios, versículos para defender esta tese. E nós vamos perceber, irmãos, que nós temos que ter alguns cuidados em relação à interpretação de textos que falam sobre a questão do vinho ou de outras bebidas alcoólicas. Eu gostaria de me ater um pouquinho sobre isto, porque, afinal de contas, o comentarista trouxe porque achou importante para nós aprendermos esta manhã. No Antigo Testamento, irmãos, por exemplo, nós temos palavras distintas para se referir a vinho. Quem tem a Bíblia Pentecostal pode acompanhar. Nós temos 3 estudos sobre o uso do vinho, um no Novo Testamento, 2 no Antigo Testamento, que falam, irmãos, que vinho, quando nós vemos a palavra vinho, nem sempre se refere a um suco doce, mas por vezes a algo que é fermentado, que tem álcool. Então nós temos que primeiro, quando nós nos depararmos com textos que falam sobre o uso do vinho, no Antigo Testamento, me referindo primeiro ao Antigo Testamento, daqui a pouco a gente entra no Novo Testamento, nós temos que entender que existem palavras distintas para isto. Eu vou dar um exemplo para os irmãos. Nós temos, por exemplo, a palavra Iaim. Essa é a palavra mais utilizada no Antigo Testamento. Eu não vou entrar em detalhes aqui quantas vezes, porque não é o foco da questão. Mas, por exemplo, essa palavra se refere a qualquer tipo de vinho. Então, nós temos que analisar o contexto. Eu vou trazer exemplos para os irmãos. Abram sua Bíblia, por exemplo, em Isaías 16:10. Alguém, por favor, leia para mim também Lamentações 2:12. E por fim eu lerei
um texto que se encontra em Provérbios, capítulo 23. Quem abriu Isaías 16:10? Refugiu o folguedo e a alegria do campo fértil, e já nas vinhas se não canta, nem há júbilo algum. Já o pisador não pisará as uvas dos lagares, eu fiz cessar o júbilo. Então, irmãos, aqui o vinho se refere a suco extraído na hora, ou seja, não fermentado. Tanto é que ele associa a questão de que o pisador não pisará nas uvas e por isso cessará o júbilo. Então a alegria aqui está associada ao tipo de vinho que é o suco doce, sem fermento, sem álcool. Mas, Lamentações 2:12, o que diz? Então, irmãos, esse texto fala do vinho que uma mãe poderia dar aos seus filhos. Ora, uma mãe poderia dar vinho alcoolizado para os seus filhos? Não. Então, novamente, o texto se refere ao suco de uva não fermentado. Agora, vejam o que Salomão diz em Provérbios, Provérbio 23, capítulo 23, a partir do versículo 29, eu vou ler na Nova Tradução Linguagem de hoje, que eu achei muito fácil de entender. Diz assim, ó. Tá aqui. 29. Quem é este que grita de dor? Para quem são as tristezas? Quem é que vive brigando e se queixando? Quem é que tem os olhos vermelhos e ferimentos que podiam ter evitado? É aquele que bebe demais e anda procurando bebidas misturadas. Não fica olhando para o vinho que brilha no copo com a sua cor vermelha e desce suavemente, pois no fim ele morde como uma cobra venenosa. Aqui, irmãos, pelo contexto, nós percebemos que já não é mais o vinho que pode ser dado a crianças, mas o vinho que é escarnecedor e que causa males ao ser humano. Então, existem dois tipos de vinho. Então, esse texto, irmãos, eu trouxe para os irmãos perceberem que nem sempre quando a gente lê a palavra vinho, que está associada a júbilo, a alegria, significa dizer que este vinho é o vinho que as pessoas bebem aí fora e acabam ficando embriagadas. Não, por vezes esse vinho é o suco da uva e por outras vezes esse vinho é aquele vinho que Salomão repreende o uso nesse texto de Provérbios. Outras pessoas também aproveitam-se daquele texto, não é verdade, dos diáconos, né? Até aprendemos ali no ECOI alguma coisa sobre isso, né? Então, nós percebemos assim, o presbítero não pode ser dado a muito vinho, né? O diácono, o presbítero não pode ser dado ao vinho, o diácono a muito vinho. Em Tito 2 diz que as mulheres idosas não podem ser escravizadas pelo muito vinho. Aí começa, irmão, então o muito é que é pecado, o pouco está ok. Ora, veja bem, irmãos, será que o muito autoriza o pouco? E eu gostaria de fazer os irmãos pensarem um pouquinho, lendo para os irmãos o que Salomão escreveu em Eclesiastes 7,17. Ele diz assim, não seja demasiadamente perverso. Quando Salomão escreve não seja demasiadamente perverso, significa dizer que ser moderadamente perverso pode? Não. Quando está escrito lá em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 4, em que Pedro condena o excesso de devassidão, de libertinagem, está sendo autorizado nesse momento por Pedro que um pouquinho de devassidão pode? Não. Quando, irmãos, Paulo, escrevendo a Timóteo, adverte Timóteo sobre as muitas concupiscências insensatas, ele está autorizando que poucas concupiscências podem? Não. Então, irmãos, às vezes a gente lê a Bíblia e quer extrair dali defesas para os nossas práticas e quer fazer acreditar que isto pode. Então, irmãos, nem sempre o muito autoriza o pouco, o muito autoriza o pouco.
Então é isto que eu gostaria de deixar para os irmãos, e gostaria de terminar esse texto falando sobre o uso do vinho, falando um versículo que se encontra em 1 Tessalonicenses 5,6, diz assim, ó, assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Irmãos, crente tem que vigiar. A palavra de Deus está aqui, irmãos, para preservar a nossa vida. Então nós temos que ter o cuidado. Salmo 42, versículo 7 diz, um abismo chama outro abismo. Começa com um pouquinho e daqui a pouco já viu a desgraça em que você se meterá. Por quê? Porque se abriu brecha, inclusive tentando se defender à luz da Bíblia Sagrada, que podia utilizar um tipo de bebida. Então, irmãos, nós temos que ler e entender o contexto para poder afirmar algo daquilo que pode e que não pode à luz das Escrituras Sagradas. Então, irmãos, que Deus nos abençoe acerca desse tema. Eu sei que é um espaço curto e não esgota o assunto, mas é interessante aqui. Outros até, inclusive, eu vi na internet, né, que defendem que Jesus transformou água em vinho, mas Jesus transformou água em vinho. Ora, irmãos, imagine, Jesus é Deus. Deus condena o uso do vinho. O vinho causou coisas terríveis, irmãos, na família de Noé, na família de Ló. Lembra do incesto das filhas, né, que embriagaram o pai com vinho, né? Noé fez uma plantação, colheu a vindima, a safra da uva, se embebedou. O que foi que aconteceu? Resultado, maldição na vida do seu neto Canaã, né? Porque Cã viu seu pai no dedo de seu pai. Por conta de quê? Do vinho. Aí agora você me diz que Jesus, que é Deus, ele transforma a água em vinho embriagante. Aquelas pessoas já estavam bêbadas e Jesus vai dar mais vinho embriagante para aquelas pessoas. Que Deus é esse? Então, irmãos, nós temos que ter o cuidado de analisar o contexto para nós defendermos determinadas crenças, determinados costumes à luz das Escrituras Sagradas. Mas o que importa aqui, irmãos, nesse texto, depois de falar sobre o uso do vinho, é que esse vinho que é citado aqui no banquete de Esté é um vinho embriagante, até mesmo porque estava no contexto do reino persa. E como foi bem explicado pelo evangelista Pedro na lição passada, aqueles que lembram, né, eles utilizavam esses tipos de banquetes para festas e também para tomarem decisões importantes políticas, né? Até parece, né? Tá? Depois de tomar uma e outra, a pessoa toma uma decisão política importante, né? É estranho, mas era um costume daquela época, né? Então, irmãos, o banquete de Esté, sim, era um banquete em que o vinho era embriagante, né? Mas para mostrar que Deus, ele trabalha inclusive naquilo em que é a costume do povo para trazer do povo pagão para trazer benefício para o seu povo. Então Deus utilizou-se daquela ocasião, daquele banquete com vinho embriagante, para mudar toda a história e trajetória do povo judeu no reino Medo-Persa. Então, irmãos, Deus, ele é poderoso para transformar situações que ainda que pareçam difíceis. Então, esse é o subtópico número 2. E diz a lição no subtópico 3 do tópico 1 que o rei, ele fica curioso. Ora, Esther poderia ter falado para o seu rei, para Assuero, ou Xerxes I, como alguns queiram dizer, tudo aquilo no primeiro banquete. Mas ela, irmãos, arriscou a sua vida, ficou em silêncio e arquitetou, sob a orientação de Deus, um segundo momento, que seria o momento certo para trazer à tona o plano maléfico de Amã. Então, irmãos, nós percebemos que Deus, ele utiliza a cultura persa nessa ocasião para criar um ambiente propício para livrar o seu povo. E o rei chega naquele banquete angustiado, nervoso. Ora, o que será que minha esposa, ele deve estar pensando, deve ter para me dizer? E a palavra do Senhor, irmãos, no texto bíblico, né, mostra que ele está curioso.
está determinado a saber. Tanto é que ele chega para a sua esposa, logo que começa o banquete, e pergunta para ela: qual é a tua petição, rainha Esther? E se te dará. Qual é o teu requerimento, o teu pleito, o teu pedido? E até a metade do reino se fará. Ou seja, tudo aquilo que você quiser, eu darei, concederei um grande favor para ti. É isso que Assuero está propondo para Esther. E a resposta de Esther é imediata. Diante, irmãos, do grande imperador, daquela época, que governava várias regiões da Ásia, da Europa, e diante do seu algoz, que era Amã, ela olha para Amã, cara a cara, olho no olho, como diz o texto, e fala para o rei: é este é o opressor, este é o homem que quer fazer mal ao meu povo, e aí revela qual é o povo dela. Então, irmãos, nós verificamos nessa situação que existe um momento certo, uma hora exata, para nós tomarmos as decisões corretas. E é isso que eu gostaria de me ater um pouquinho nesse texto. Tudo tem o seu propósito, o seu tempo determinado. Tudo, irmão, tudo. Às vezes nós colocamos, como é que a pessoa fala, a carroça na frente dos burros. E aí a gente se dá mal. Esther, irmãos, poderia ter dito tudo no primeiro banquete. Esther poderia ter seguido os conselhos de Mardoqueu, como nós vimos na lição passada. Mas ela soube esperar o momento certo, confiando em Deus. Lembra que ela pediu oração para Mardoqueu? Mardoqueu, você e o povo, ore por mim. E certamente, irmãos, aquela oração fez com que Deus falasse ao coração de Esther qual seria o momento certo dela agir. Então, irmãos, tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo da terra. Então, no momento certo, Esther não se precipitou, agiu com cautela, agiu com paciência. E aí eu lembro daquele Salmo 40, versículo 1. Esperei com paciência no Senhor. Ele ouviu o meu clamor, se inclinou para mim e me livrou. Irmãos, Deus, Ele às vezes trabalha forjando a nossa vida, a nossa fé, a nossa trajetória na nossa caminhada cristã, às vezes deixando que a gente, aprenda com aquilo outro que está nos acontecendo para nos fazer crescer, nos fazer ter mais intimidade, nos fazer mais próximos de Deus, para termos experiência com Deus. E aí devemos, irmãos, ter paciência e esperar em Deus, porque Ele ouve o nosso clamor, o nosso pedido e age no momento exato, no momento de Deus e não no nosso. Então nós percebemos, irmãos, que em Esther, uma mulher prudente, que sabe esperar a situação, o momento certo. Uma mulher que tem força moral, criada em obediência, criada em temor. E às vezes nós nos deparamos nos dias de hoje, uma sociedade que gosta de viver sem regras. E infelizmente é isso, não é verdade? Nós convivemos num tempo em que as pessoas vivem sem regras. Às vezes até vou relatar para os irmãos aqui, até mesmo no militarismo há pessoas que acham que não devem obedecer regras. Irmãos, a Bíblia é um manual de regras. Aquele que acha que não deve obedecer regras e é cristão, irmãos, está no lugar errado, porque a Bíblia está cheio de regras. Então, irmãos, quando nós nos deparamos com a atitude de Esther, nós percebemos uma mulher que foi criada em obediência, em temor, sendo criada pelo seu primo Mardoqueu, no amor a Deus, no cuidado, aprendendo a ter paciência, confiando em Deus, ou seja, uma mulher virtuosa, uma mulher que sabe abrir a boca com sabedoria, sem perder a compostura. Por quê? Porque muitas das vezes até no abrir da nossa boca a gente perde a compostura. Veja que ela não dá escândalo, ela não causa escândalo, quando relata para o rei Assuero que é Amã o opressor, que é Amã o homem que tenta destruir a sua vida e a vida do seu povo. Não, ela apenas fala com firmeza, porque era necessário, com sabedoria, mas sem perder a compostura, sem perder a razão, porque às vezes, irmãos, nós nos tomamos
de raiva diante de uma situação e às vezes, mesmo certo, nós perdemos a compostura diante de determinadas circunstâncias. E Esther, irmãos, nos mostra, nos dá exemplo de como devemos agir, mesmo diante de uma situação tão desfavorável como esta. Ela agiu com prudência, agiu com paciência, com calma, com temor e amor a Deus, sabendo esperar o momento certo para agir em prol do seu povo. Esther, irmão, sabia que estava sendo usada por Deus naquele momento para fazer aquilo que as pessoas não podiam fazer. E às vezes Deus levanta homens e mulheres ao longo da história da humanidade para fazer aquilo que outras pessoas não podem fazer. E lhe coloca no lugar de destaque, esperando que você execute o plano que ele estabeleceu para a sua vida. Foi o caso de Esther, é o caso de José, é o caso de Daniel. Deus, irmãos, aproveita muitas das vezes homens e mulheres tementes a ele, que ele coloca em determinados lugares de destaque, para cumprir o seu propósito divino na história da humanidade, na história da igreja. E assim é, irmãos, ao longo, não somente personagens bíblicos, mas ao longo da história nós percebemos homens como Martinho Lutero, colocado por Deus, usado por Deus, para trazer, irmãos, para dar início a um movimento que até hoje é importante para a história, inclusive da nossa igreja, que é o movimento da reforma protestante. Então nós percebemos que Deus usa pessoas. Então, se Deus colocou você num lugar de destaque, ainda que não seja diante de uma nação, mas diante de um grupo, diante de uma empresa, dentro do seu trabalho ou na escola, como aquele aluno que as pessoas admiram, como um professor dentro de uma faculdade ou de um colégio, com o trabalho diante de vários amigos ali, Deus colocou você, irmãos, para cumprir um propósito na sua vida, cumprir um propósito na vida das pessoas que estão ao seu lado, e aquilo que elas não podem fazer, por vezes, Deus usa você e eu, para fazer. E foi isso que Deus fez com Esther. E Esther soube aproveitar e entendeu o propósito dela dentro do plano arquitetado por Deus para mudar a história daquela nação. Sabe por quê? Porque Deus é o nosso guarda. Louvado seja o nome de Deus. Salmo 121 diz que Deus não dorme e nem cochila. Ele é o guarda. Olha só, irmãos, se nós abrirmos esse salmo, do versículo 3 até o versículo 8, é um salmo pequeno, 8 versículos, mas do salmo do 3 até o 8, 6 vezes aparece a palavra guarda. Sabe para quê? Para expressar e para nos ensinar que Deus é o nosso guarda. Ele cuida de nós. Louvado seja o nome de Deus. Então, irmãos, quando nós percebemos isso, nós nos deixamos ser usados por Deus como instrumentos em suas mãos. E entramos no subtópico de número 2, que fala a fúria do rei contra a injustiça. Então, irmãos, no subtópico 1 desse tópico 2, fala sobre a revelação do plano. Esther detalhou ao rei tudo aquilo que havia acontecido. O plano de Amã estava sendo denunciado naquela ocasião. E ela diz, em outras palavras, qual era o objetivo dela. No versículo número 4 do capítulo 7 de Esther, ela diz: porque estamos vendidos ao rei, eu e o meu povo, para nos destruírem, para matarem, para lançarem e perder. Em outra expressão, Esther estava revelando que o pedido dela era: preserve a minha vida e a vida do meu povo. E Esther fez, irmãos, quando falou isso, Esther abriu os olhos do rei Assuero e mostrou para ele que o plano de Amã não era apenas a subjugação. Tanto é que ela diz, se fosse isso, negócio de escravidão, eu nem entraria e nem falaria contigo, ficaria caladinha. Porque, irmãos, nós vemos na história que pese a escravidão ser ruim, o povo tinha a possibilidade de manter a sua identidade, a sua fé, mesmo sob opressão. Mas o plano de Amã não era subjugar o povo. O plano de Amã era destruir o povo, era acabar com uma raça inteira.
E nós percebemos aqui, irmãos, que este é o trabalho do inimigo de nossas vidas, o tempo inteiro, desde o jardim do Éden, acabar com a nossa vida. Vida do povo de Israel, vida da igreja. Mas aí, irmãos, eu lembro daquilo que Jesus falou diante da afirmativa de Pedro: as portas do inferno não hão de prevalecer contra a igreja. Muitos quiseram destruir, irmãos, como Amã fez com o povo de Judá no Império Medo-Persa. Levantaram-se outros ao longo da história, tentando destruir o povo, tentando destruir a igreja. Mas até hoje, a igreja só cresce, só cresce, só cresce. Por quê? Porque Deus nem dormita e nem cochila, não dorme. Ele é o guarda, Ele é o cuidador do seu povo. Então, irmãos, Esther relata o seu objetivo, o seu pedido. E isso nos revela, irmãos, que em tempos de escuridão, em tempos de opressão, Deus, Ele trabalha em meio às circunstâncias, usando as situações, usando as pessoas para fazer e proteger o seu povo. Então, depois que Assuero ouve de Esther que havia um plano para acabar com a vida do seu povo, e ela estava incluída nisso, afinal de contas ela era uma judia, ela revela isso para Assuero. Assuero se põe ali indignado e fala: quem fez isso? Quem é esse cara? Nós temos aí o texto que nós lemos, Assuero perguntando, e Esther, ela olha nos olhos de Amã e diz: é este é o homem pelo qual tem traçado um plano, que tem traçado um plano para me destruir o meu povo. Então, irmãos, quanto tivesse, e você observe que depois disso, tem algo interessante, que acontece muito no contexto de poder. Você vê que rapidamente, embora tivesse muitos poderes, Amã, afinal de contas, era o primeiro ministro do Império Medo-Persa, não é verdade? Era um homem, depois do rei Assuero, era ele que mandava em tudo. Então, observe, irmãos, que agora o quadro muda. Assuero agora está indignado a ponto de sair do local e ir para o palácio pensar. Imagina a raiva que ele estava sentindo. Eu coloquei esse homem é o meu fiel escudeiro, é meu primeiro-ministro, e me apronta isto comigo. Consegue de mim, inclusive, que eu cele o decreto, e não me conta toda a verdade por trás disso. Então, irmãos, observe que Deus, Ele trabalha, inclusive, numa situação que parecia, Ele poderia simplesmente dizer assim: não, eu estou com o meu primeiro-ministro, não abro mão. Mas Deus, irmãos, Ele trabalha. Fez com que Assuero, olha só, a Bíblia não entra em detalhes, mas certamente, irmãos, Assuero amava Esther. E Deus fez com que isso acontecesse, para que nesse momento ele pudesse olhar para ela e preservar a vida dela, a vida do seu povo, e desse uma reviravolta naquela situação, e agora o plano de Amã se virasse para ele. Então, cada um, irmãos, deve entender o seu limite. Amã, irmãos, não entendeu o seu limite dentro do contexto. Amã tinha o poder de decretar qualquer coisa no império. Mas ele queria a atenção para si. Isso é o quê? Orgulho, soberba. Às vezes Deus nos coloca em posições, irmãos, e nós não sabemos trabalhar o agir de Deus em nossa vida nessas posições. E o que acontece? Nós nos orgulhamos, ficamos soberbos, agimos como tiranos. Às vezes não é numa situação como esta, mas em coisas pequenas no dia a dia, na forma como nós falamos com os nossos subordinados, agimos com tirania, com crueldade, com humilhação. Então, irmãos, nós queremos a atenção mais do que o necessário, e foi isto que Amã queria. Já não bastava ele ter todo o poder abaixo do imperador, ele queria, irmãos, ter mais atenção, queria, e às vezes, e até aqui, achei interessante, porque talvez na lição não fale, mas no livro fala. Às vezes acontece essa mesma coisa dentro de casa. Vou trazer aqui um exemplo entre a nora e a sogra.
né? Às vezes a gente quer a atenção do filho, né? A nora quer a atenção do filho, a sogra quer a mãe quer a atenção do filho, acaba aquela discussão. Um querendo atenção mais do que o outro. Mas o mesmo Deus que falou, olha, o homem, quando encontrar a sua mulher, né, achar a sua varoa, deixará pai e mãe e unir-se-á a sua mulher. É o mesmo Deus que diz que devemos honrar pai e mãe até o final dos dias deles. Então, irmãos, as duas têm importância. E às vezes entram em guerra, querendo ter mais atenção dentro de casa do homem, né, do filho ou do esposo. Mas elas têm que entender, e aqui eu estou dando só um exemplo para os irmãos entender também a situação dentro do contexto de cada um. Eu não conheço a vida dos irmãos aqui, mas às vezes nós temos que entender que cada um tem a sua importância naquilo que Deus estabeleceu, na sua função, seja no lar, seja no trabalho, seja em casa, seja na escola. Deus te deu uma função específica, não queira ser mais importante. Trabalhe e faça o melhor dentro daquilo que Deus estabeleceu para a sua vida. Olha o que está escrito lá em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 4 e 8. Mas, voltando a falar sobre o tema de novo, filhos e pais. Mas se alguma viúva tem filhos honestos, que estes aprendam primeiro a exercer piedade para com a sua própria casa e a recompensar os seus pais. Então, nós devemos amar as nossas esposas, porque Deus estipulou dessa forma, mas também não esquecer dos nossos pais. Então, ninguém merece mais atenção porque é melhor do que o outro. Mas cada um tem uma atenção diferente, porque tem uma importância diferente dentro desse contexto. E a incapacidade de amar, de ver os seus limites, de conhecer, irmãos, a sua autoridade dentro do governo medo-persa, o levou à queda. E é exatamente isso que tem acontecido. Porque está escrito em Tiago 4,6 que Deus, ele resiste aos soberbos, mas exalta os humildes. Salmo 116, versículo 6 diz que Deus vela. Às vezes a gente fala muito, Deus vela pela sua palavra, em Jeremias, né? Mas no Salmo 116, versículo 6 diz que Deus vela pelos simples, pelos humildes. Deus cuida e ama os humildes de coração. Então, irmãos, diante disto, a reação do rei é terrível. Ele sai com raiva, vai para o jardim e começa, irmãos, a pensar, meu Deus, né, certamente começa a pensar, o que eu vou fazer agora? Dentro dessa situação, eu coloquei este homem como primeiro-ministro, agora me apronta esta. E quando ele volta, aí, irmãos, aí acontece algo que, dentro do contexto, nós inferimos que não era a intenção de Amã. Mas Amã, desesperado com toda aquela situação, se prostra diante do divã da rainha Esther e quebra um protocolo. Porque, irmãos, eu estava lendo aqui, a história nos conta, na tradição, que uma pessoa não podia se aproximar de uma rainha, muito menos sentada no seu divã, né, na sua poltrona, a menos de 11 passos dela. E de repente, quando o rei volta agoniado, angustiado com aquilo, ele vê Amã diante da rainha Esther. Claro, ele estava pleiteando misericórdia. Aquele que havia agora traçado um plano de morte estava pedindo misericórdia para ela. Mas o rei vê aquela situação e na mesma hora, o que é isso? Você está, em outra expressão, assediando a minha rainha? Então imagine, irmãos, o que é que acontece? Os servos rapidamente pegam e jogam um pano sobre a cabeça de Amã, porque também era uma tradição. O rei naquela época, irmãos, não gostava de olhar para a cara das pessoas que tinham sido sentenciadas. E é por isto que nós agora entendemos, né? Por que esconderam o rosto de Amã, do rei. Rapidamente ele vai lá e esconde. E se não bastasse isso, Arbona ainda joga uma alfinetada, diz assim, olha, este homem aí, que possivelmente antes era assim com Amã, a Bíblia não relata, mas nós podemos fazer inferência sobre isto, agora joga fogo, joga lenha na fogueira, dizendo, este aí inclusive armou, arquitetou, criou uma forca de mais ou menos uns 20 metros, uns 50 covos dá mais ou menos isso, de 20 metros,
para colocar na forca aquele a quem o rei falara bem, lá no passado. Olha só, irmão, jogando lenha na fogueira. Né? Já não bastasse toda aquela situação. E aí nos deparamos, irmãos, com outra situação muito importante dentro do contexto de poder. São aqueles, né, aquela figura do bajulador. Não é verdade? Então, às vezes, nos deparamos com isso. Talvez muitos daqueles homens sabiam do plano de Amã e até então estavam calados. E se tudo desse certo, iriam sair tranquilamente favoráveis junto com Amã. Mas agora que deu tudo errado, opa, peraí, deu tudo errado, então agora eu vou me safar aqui. Aí vem Harbona, vem os servos, esconde o rosto, vem Harbona, ainda joga lenha na fogueira. Irmãos, cuidado com o bajulador, porque ele muda fácil a sua opinião. É conveniência pessoal. Aquilo quanto me é conveniente, eu vou lá e estou fazendo. Deixou de ser conveniente, opa, vou deixar sozinho. Agora que se vire. E foi exatamente isso que provavelmente muitos do palácio, que sabiam do plano de Amã, agora, opa, pé atrás, deixa ele sozinho se virar agora. Agora não é mais comigo. Olha, o texto nos diz que eles sabiam, que já tinha chegado no palácio, mas até então ninguém falara nada, ninguém comentara nada. Agora, de repente, quando Esther, usada por Deus, relata o plano, o que acontece? Aí eles, não, vamos dar um jeito aqui. Aí Harbona vai lá e fala, inclusive, esse cara aí foi aquele que quer matar aquele que tu falou bem dele no passado. Então, irmãos, cuidado. Quando nós lidamos com pessoas em circunstâncias de poder, de autoridade, nós temos que nos preservar daqueles que nos bajulam, que nos servem de forma subserviente, de forma humilhante. Deus não quer que nós ajamos dessa forma. Um exemplo disso foi Davi. Num dado momento, Davi, com os seus valentes, ele chega num determinado local e diz, como eu gostaria de beber água daquele poço de Belém. Só que para beber água daquele poço de Belém, o que acontece? Tinha que passar pelo território dos filisteus. Aí 3 deles, então escutam isso e Davi fala, vamos lá. Arriscam sua vida, pegam água. Quando chegam lá, Davi, com a água, porque conseguiram, arriscaram suas vidas, o que Davi faz? Bebe água? Não bebe água. Ele olha para aquela água, Senhor, oferta para Deus aquela água. Ele diz, Senhor, como eu poderei beber essa água que é decorrente de um sacrifício que poderia resultar no sangue dos meus irmãos? Então, irmãos, às vezes o bajulador age de forma subserviente. E nós cristãos, irmãos, temos que aprender aquele que tem autoridade sobre alguns, a não trazer nem cultivar esse tipo de serviço na nossa vida. Eu não quero servos subservientes, eu quero servos leais, que me ajudem, que me sirvam com sinceridade, com verdade, que digam para mim, irmãos, quando eu estou errado, que tenho essa liberdade. Este é o verdadeiro líder. E eu falo isso, irmãos, porque eu estou aí há 26 anos na carreira militar, cabelo branco, um pouquinho novinho assim, mas eu estou há 26 anos, estou pertinho de aposentar já. Então, irmãos, nós nos deparamos com situações como essa, o pastor João também, possivelmente. Então, nós lidamos com essa questão de liderança, que tipo de liderança nós executamos, que tipo de subordinados se deparam conosco. Às vezes nós chegamos no local, aí já que vem aquele que começa a falar, fulano é assim, fulano é aquilo, fulano é aquilo. Opa, toma cuidado, irmãos, abre o olho. Deus quer que você seja um líder de liderados que sirvam com um propósito leal e fiel, e não sejam bajuladores. Então, irmãos, nós observamos que a história muda e chegamos aí no tópico 3º, está acabando. O grande livramento. Então, a fúria do rei, diz Provérbios 20, versículo 2. A fúria do rei é como o rugido do leão. Quem o provoca peca contra a própria vida. E foi exatamente isto que Amã fez. Amã agora, irmão, estava para conhecer a fúria do rei. Deus, irmãos, trabalhou na história, mudando todo o curso da história para favorecer o seu povo. E agora Amã
estava para experimentar aquilo que ele próprio havia maquinado contra o povo de Deus. Por quê? Porque nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. Inclusive está aí na lição, né? Lucas 12, versículo 2. Todas as coisas, Hebreus diz, estão nuas e patentes diante daquele a quem temos de tratar. Romanos 14, 12 diz, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Então, tudo aquilo que fazemos, ainda que oculto, Deus está vendo. Tudo aquilo que pensamos, ainda que não divulguemos aos outros e fiquemos apenas nos nossos corações, Deus, Ele conhece a intenção dos nossos corações. Sonda-me, ó Deus, e conhece-me. Então, irmãos, Deus conhece todas as coisas. E aqui, diante dessa situação, nós precisamos aprender que devemos agir sempre com o coração cheio de temor diante do juiz que um dia julgará toda a terra. E a mãe, irmãos, não se preocupou com isso. Por vezes aqui nós lemos muito, né, no contexto, né, e é verdade, existe um princípio bíblico que não podemos perder de mira, perder da nossa visão, que é o quê? Aquilo que o homem plantar, ele vai fazer o quê? Vai colher. É isso? Então, irmãos, Gálatas 6:7, estamos estudando, estamos terminando, foi falado, inclusive, na terça-feira passada, que parou nesse versículo, aquilo que a pessoa semear, isto também colherá. É um princípio que nós devemos atentar, e Amã não atentou. Agiu como se o mundo nunca fosse acabar, como se não tivesse um juiz que julgará todas as nossas ações um dia. E por vezes nos deparamos com pessoas assim nos dias de hoje, que curtem a vida, né, que nem aquele filme de adoidado, né, a vida adoidada, né? Curte a vida de maneira adoidada, né? Faz o que quer, né? Vive aí na promiscuidade, na bebedeira, né? Às vezes é até bem sucedido aí fora, mas um dia esta pessoa prestará contas diante de Deus. E nós devemos ter pena não, né, irmãos? Compaixão dessas pessoas. Porque Deus também quer que essas pessoas se salvem. Mas, infelizmente, eu repito, no livre-arbítrio ele trabalha, ele não força ninguém. Então, o que destruiu Amã foi a sua própria maldade. A maldade que ele semeou em seu coração. Foi isto que destruiu Amã, não foi Deus, irmãos. Deus não teve pena, Deus não teve compaixão. Não, irmão, Deus teve. Mas Deus, ele dá o livre-arbítrio para o ser humano, para que o ser humano haja conforme ele quer. Aí o ser humano age da forma que quer, deixa a maldade invadir o seu coração e permear a sua vida, a maldade controlar os seus atos, as suas atitudes, os seus pensamentos. Aí sim, aí vem o dia em que vai ser colhido aquilo tudo que ele praticou. Mas, eu repito, Deus não tem prazer na morte do ímpio. É o ímpio que procura o caminho que ele quer. Então, irmãos, que Deus nos ajude. Que Deus guarde o nosso coração, irmãos, de viver de toda a maldade. Como está escrito aí na conclusão da nossa lição. Que o Senhor guarde nosso coração de toda a maldade. Amã deu lugar ao ódio, à maldade, à ira, à inveja. E qual foi o seu fim? Morreu enforcado na própria forca que preparou. Então, irmãos, nós temos que ser vigilantes e alimentarmos os nossos corações, não segundo os desejos, porque nós aprendemos na Bíblia que os desejos do coração são coisas horríveis, de um coração que não é transformado. Mas nós que somos transformados, que pensemos naquilo que é reto, que é puro, que é verdadeiro, que não tenhamos inveja,
que não sejamos como Amã, mas sejamos, irmãos, como Mardoqueu, como Esther, pessoas obedientes, tementes a Deus, que souberam aproveitar o propósito de Deus nas suas vidas e agiram com firmeza, com paciência, com amor, com temor a Deus, e foram bem-sucedidos e foram instrumentos de Deus para libertar uma nação. Tem pessoas aí fora que necessitam ser libertas, e Deus espera que nós sejamos este instrumento de libertação para este povo. Vivamos, irmãos, livres de inveja, que não desejemos o mal do próximo, mas sejamos amorosos, compadecentes com a situação das pessoas que estão aí fora. Então, que Deus nos ajude a viver de acordo com o seu propósito, e que Deus nos abençoe. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus.